Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o exemplo 10, que nós temos um componente submetido somente a cargas axiais. Temos um trecho prismático à direita e um trecho não prismático à esquerda. Ambos têm forças aplicadas em seus intermédios. As distâncias são dadas, as cargas aplicadas também, e o próprio material, né, além da geometria da seção transversal. O que se pede aqui é o deslocamento total que essa barra sofrerá após a aplicação desse carregamento. Então, vamos lá resolver. Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 10, tá? Os dados de entrada já foram apresentados. Eu dividi aqui por pontos, né? Então do ponto A até o ponto F, para fazer trecho a trecho, de modo que o somatório dos deslocamentos, ou seja, o somatório do deslocamento de ponto, de trecho a trecho, representa então o deslocamento total dessa barra engastada numa só extremidade. Então, se a gente tem lá, por exemplo, o primeiro trecho como sendo AB, então a gente tem o seguinte aqui, ó. Vamos separar aqui, tá? Então, primeiro trecho é o trecho AB. Então a gente vai realizar um corte aqui, ó, imediatamente antes de atingir F2, de modo que então a gente tenha o quê? Uma tração cuja magnitude de carga é F1, visto que temos aqui, então, só desenhando esse trecho, aqui, né? Então a gente tem mais ou menos isso. Aí houve o corte. A gente tem F1 aqui. Então a única maneira de equilibrar esse subsistema é aplicando uma F1 aqui desse lado. Tá? Então, o nosso ΔL AB vai ser F1 LAB, o módulo de elasticidade e a área do trecho AB. Correto? Então, substituindo todos esses dados que são dados de entrada, tá? Então a gente tem aqui, ó, ΔL AB valendo 0,074 milímetros, aliás, desculpe-me, milímetros, justamente porque nos cálculos eu já transformei a área para milímetros quadrados, o módulo de elasticidade para megapascal, o comprimento para milímetros e a força para newtons. Tá? Então, o primeiro trecho, deslocamento calculado. Segundo trecho, é o trecho BC. E no trecho BC, nós vamos cortar imediatamente antes de F3, de modo que agora temos o quê? Tração F1 mais F2.
tá? Ou seja, F2 ajudando F1 a tracionar este corpo. Então nós temos o seguinte, que ΔL BC é F1 mais F2 LBC, o módulo e a área do trecho BC, que nesse caso é igual à área do trecho AB. Então a gente tem aqui, ó, ΔL BC, depois vocês confiram e calculem, vale 0,143 milímetros, correto? 2 trechos calculados, vamos para o terceiro trecho. Que corresponde ao trecho CD. E está sob a ação das forças F1 mais F2, agora menos F3. Se vai ser tração ou compressão, vai depender das magnitudes das forças envolvidas. Tá? Então tem que observar aí as magnitudes. Então a gente tem o seguinte, que ΔLCD é F1 mais F2 menos F3 vezes LCD dividido pelo módulo, dividido também pela área do trecho CD, que é a mesma de BC, a mesma de AB. De modo que a gente tem, então, ΔLCD 0,102 milímetros. E agora sim a gente vai adentrar no trecho que é não prismático. Mas para adentrar nesse trecho a gente precisa reconhecer a lei de formação desse trecho, ou seja, como a área da seção transversal varia conforme o eixo longitudinal é percorrido. Tá? Então, se nós fizermos aqui o triângulo que o triângulo completo, é claro, um cone, né? Sabendo que o trecho é de tronco de cone, então estamos aí completando para que vire um cone, de modo a matematicamente conseguir resolver. Então a gente tem um determinado trecho aqui cuja horizontal vale 100. Nós temos um outro trecho aqui cuja horizontal vale 200. Tá? E aí aqui é o tronco de cone, aqui acaba o tronco de cone. Todo o resto, se a gente quiser colocar nesses termos, é linha de construção, tá? De modo que a gente considere então aqui a nossa origem, ou seja, esse aqui horizontal, deixa eu colocar outra cor aqui. É o eixo X e esse aqui é o eixo Y, que na verdade, em vez de ser Y em função de X, ele pode ser o diâmetro em função de X, se nós considerarmos tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do eixo X. Tá? De modo que precisamos descobrir aqui primeiro, então, quanto vale essa cota, essa dimensão.
Então, nós sabemos que a gente tem aqui um diâmetro de 100, aqui, e temos não é diâmetro, na verdade é um lado mesmo, isso, é um lado, não é diâmetro, e aqui nós temos de 40, de modo que deixa eu só verificar aqui. Isso aí. Bom, pessoal, então aqui na verdade vamos chamar de, não é o diâmetro, é lado, né? Então a gente vai chamar aqui de lado em função de x, tá? De modo que nós tenhamos então para achar então aqui, por exemplo, x1, então nós temos aqui uma simples semelhança de triângulos. Então temos aqui 40 sobre 100 é igual a x1 mais 100 mais 200. Então x1 aqui, deixa eu colocar aqui, x1 vai ser 200 milímetros. Então a gente já achou quanto vale x1, certo? Então agora nós queremos descobrir quanto vale um lado de x genérico, ou seja, para saber justamente a lei de formação. Então a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, um lado de x e a distância aqui, ó, x. Então, se nós fizermos procedimento análogo a essa semelhança de triângulos, temos o seguinte, que 40 sobre lado de x é igual a 200 sobre, então 200 sobre x, de modo que L de x, então, vai ser x sobre 5. Então, essa aqui é a lei de formação do lado em função de x, tá? O lado daquele quadrado de seção transversal. De modo que, sabendo agora a lei de formação, fazendo, por exemplo, para o quarto trecho, então, pegando aqui o quarto trecho, que vai de D até imediatamente antes de chegar a E, certo? Nós temos o seguinte, F1 como carga mais F2 menos F3, tá? A carga continua, porque ainda não atingimos F4, a gente corta imediatamente antes de atingir F4. Então temos aqui o seguinte, que o ΔL DE vai ser, né, se a gente olhar aqui, que a origem está aqui, mas aqui de 0 até x1, ou seja, de 0 até 200, não temos material, então na verdade essa integral possui os limites de integração aí, ó, de D até E, ou seja, na verdade de 200 até 400. Então, 400, 200, tá? A gente tem, então,
F1 mais F2 menos F3 dx sobre o módulo de elasticidade e como a área varia ao longo de x. Então a área aqui, na verdade, a área em função de x é o quê? L de x ao quadrado, ou seja, a área do quadrado. Então a gente tem L de x ao quadrado, correto? Então temos aqui o seguinte, isso aqui é constante e o material também, ou seja, a carga e o material são constantes. Então a gente tem o seguinte aqui, ó, F1 mais F2 menos F3 sobre E será igual a essa integral vezes essa integral, né? Claro. X, ou seja, dx na verdade, mas já substituindo aqui, a gente tem x sobre 5 ao quadrado. Então, na verdade, temos 5 ao quadrado, x ao quadrado, dx. E aí a gente tira esse 5 ao quadrado para fora, porque é constante. Ficamos com uma integral x ao quadrado dx, né? Então, vamos lá. Delta L dE. Teremos, então, F1 menos F2 mais F2 menos F3 sobre o módulo vezes esse 5 ao quadrado aqui, e aí sim a integral de 200 a 400 dx, ou, na verdade, 1 sobre x ao quadrado dx, ou seja, na verdade, x menos 2 dx, de modo que a gente vai obter, então, né, como delta L dE, então F1 mais F2 menos F3 vezes 5 ao quadrado dividido por E. E o resultado dessa integral, então a gente tem, na verdade, menos 1 sobre x, né, de 200 a 400. Resultando aí num delta L dE de 0,156 milímetros. Tá? A gente tem também o trecho EF, correto? Então a gente tem aqui o trecho EF, que também vai incorrer nesse cálculo dessa mesma integral, só que o quê? Com carga diferente. Na verdade, a carga do trecho EF vai ser, bom, trecho EF vai ter a carga F1 mais F2 menos F3 mais F4, de modo que tenhamos então, por exemplo, um delta L EF de F1 mais F2 menos F3 mais F4 vezes 5 ao quadrado sobre E. Só que agora o limite de integração é de 400 até 500. Então, menos 1 sobre x de 400 até 500. Resultando aí num delta L EF
de 0,034 milímetros. Então esse é o final do último trecho. Entretanto, como o que é pedido é o ΔL total, então o ΔL total é a soma de todos os trechos, de modo que isso resulta em 0,509 milímetros. E essa é a resposta final. Tá? Então aqui a gente percorreu trecho a trecho, verificou o deslocamento de cada trecho. Ao final, somou o deslocamento de todos os trechos, resultando num deslocamento total. Tá? Então, esse é o exemplo 10. Muito obrigado. Até mais. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.